O Senhor nos trouxe avante a sua palavra no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 9, Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. A conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os varões que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Só até aqui. Amém.
Glória a Jesus, glória a Jesus. Esta foi a palavra que o Senhor nos trouxe avante nesta manhã para esta querida irmandade, fazendo-nos lembrar desta obra tão maravilhosa que aconteceu depois que o Senhor Jesus já tinha sido elevado aos céus, e a obra do Evangelho do Senhor Jesus era agora cuidada pelos apóstolos. O Senhor já não estava mais entre eles, e com a ausência física do Senhor Jesus, os apóstolos se sentiam com medo, atemorizados, porque havia uma grande oposição, uma grande perseguição dos sacerdotes, dos escribas, dos doutores da lei, que não concordavam com a propagação do Evangelho do Senhor Jesus. Achavam que era um movimento rebelde contra a lei de Moisés e contra os ritos judaicos. Então eles tinham aqueles irmãos, aquelas irmãs, como se fossem rebeldes contra aquilo que eles estavam acostumados. E não entendiam a grandiosidade da obra de salvação que o Senhor Jesus iniciou e que os apóstolos agora iam dar continuidade. Então a luta não foi muito fácil, uma grande perseguição, como nós lemos aqui, prendiam os cristãos, matavam os cristãos. E este homem chamado Saulo era um homem muito ligado aos sacerdotes, desde a sua meninice. O coração dele se inclinou para as coisas de Deus. Ele estudava bastante, procurava os sábios como Gamaliel, que era um dos seus professores, se aprofundou no conhecimento da lei e tinha muito zelo por aquilo que ele tinha aprendido. E ele se colocou à disposição para lutar contra este povo que eles achavam que seria um movimento rebelde. E Saulo, até então chamava Saulo, achava que estava fazendo bem e defendendo as coisas de Deus. Um homem muito sábio, muito conhecedor, falava diversos idiomas, não era um homem sem cultura, um homem muito sábio. E como nós lemos aqui, irmãos, ele estava de viagem para Damasco, para a Síria, porque ali também já tinha alguns cristãos, irmãos e irmãs, que estavam se reunindo e falando do amor do Senhor Jesus. E ele pegou cartas, então, autorização das autoridades, para então viajar até Damasco e ali também reprimir aquele movimento, pensando que era um movimento contra Deus. Mal sabia ele que aquele movimento vinha de Deus. Então a intenção dele não era má. Ele estava na ignorância, na falta de conhecimento. Porque nós já aprendemos, irmãos, que o Senhor só abre a luz do entendimento para aqueles que o Senhor tem um plano na sua vida. Às vezes falamos da graça de Deus para algum companheiro de trabalho, alguém da nossa família, e meses, anos, tentamos explicar, mas parece que a mente não abre, parece que não vem a luz do entendimento. E às vezes passa na porta da igreja alguém que nem tinha intenção de entrar na igreja, escutou o hino, entrou, deixa eu ver que hino que é esse, que orquestra maravilhosa que é essa, que povo que é esse. E às vezes entra aqui, às vezes é até dia de batismo, o Senhor converte na hora e chama para esta graça. Então para cada um Deus trata de uma maneira, trata uns de um jeito, outros de outro. Mas aqueles a quem o Senhor vai salvar, mais dia ou menos dia,
a obra de Deus será realizada. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Quantos estão aqui preocupados com familiares, filhos, irmãos, conhecidos, pessoas que nós amamos, que nós convivemos, mas parece que não entende a luz do Evangelho, a riqueza que é esta graça maravilhosa. E nesta manhã Deus manda esta palavra dizendo que está chegando o tempo de alguém entender a beleza desta graça. Nós vemos aqui no final que caíram dos olhos de Saulo como escamas e ele passou a enxergar fisicamente. Mas nesta manhã Deus manda esta palavra que vai abrir os olhos espirituais de muitos para conhecer a beleza desta obra e o plano de salvação maravilhoso que o Senhor tem com aqueles que um dia herdarão a coroa da vida eterna. Então aqui fala de conversão, irmãos. Conversão é mudar de estágio. Era de um jeito, convertido passa a ser de outro jeito. Estava numa condição, num estado, depois de uma conversão, passa a ter um outro formato, um outro procedimento ou um outro comportamento. A conversão é só o Senhor que faz. Mudar maneiras de pensar, propósito de vida, ideais sobre o futuro, personalidade própria, vaidade pessoal, com um pouquinho às vezes de soberba. É só o Senhor que pode converter. E nesta manhã Deus manda esta palavra: não tem obra que o Senhor não possa fazer. E o Senhor vai transformar muita coisa na vida desta irmandade. E o que o Senhor faz sempre é para melhor. Recebam esta palavra vinda de Deus nesta manhã. Haverá transformações para melhor. Deus entra no coração, no ego, na personalidade, na maneira de pensar e transforma para o nome dele ser glorificado. Então Saulo estava viajando com toda a autoridade e quando já estava perto da cidade de Damasco, como nós lemos, e a Irmandade conhece tão bem esse ponto da palavra, um forte resplendor dos céus, uma luz muito forte. E a luz era tão forte que ele imediatamente perdeu a visão. Um resplendor muito forte. Está escrito aqui que os varões que iam com ele, os seus companheiros, também viram. E depois daquele resplendor forte, uma voz: Saulo, Saulo. O Senhor Jesus já não estava mais na terra. O Senhor Jesus já estava no céu. Mas a voz dele ecoou naquela estrada. Só a voz apareceu. Saulo, Saulo. E ele já estava se inclinando para um estado de humildade. E respondeu: quem é, Senhor? Já começou a se humilhar, já chamou de Senhor. Quem é, Senhor? E a voz respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele disse: Senhor, chamou de novo de Senhor. Senhor, que queres que eu faça? Olha como é que o Senhor trabalha no coração. E o Senhor Jesus continuou falando, porque o Senhor não mede esforços para completar a obra de salvação na vida de quem quer que seja. O Senhor foi conversando com ele. Levanta-te, ele estava caído, entra na cidade
e lá te será dito o que te convém fazer. E saiu de lá, cego, sem enxergar nada. Os varões, os seus companheiros, começaram a conduzi-lo pelo braço, guiando ele pelo caminho da estrada, até que chegou em Damasco. Então, olha a diferença de quem saiu de Jerusalém e quem chegou em Damasco. Como foi o local de partida, o estado, a condição do local de saída, e qual foi a condição, o estado, a condição no lugar de destino. Completamente mudado. Saiu um homem autoritário, querendo vingança, querendo prender, querendo matar, e chegou um homem apoiado pelos seus companheiros, humilde, falando baixinho, pedindo por favor, aleluia, porque o Senhor converteu o seu coração. É a palavra que Deus nos manda aqui nesta manhã. Vai ter muita mudança na vida de todos nós. Precisou aparecer uma luz muito forte, aleluia, um resplendor do céu para fazer esta grande obra. E a luz vinda de Deus, ela dissipa trevas. A luz de Deus, ela espanta dúvidas, ela tira de nós o medo, a incerteza. Tem crianças que não conseguem dormir com o quarto totalmente escuro. Às vezes até adultos têm esse medo, precisa ter alguma luz ali num cômodo anexo, porque tem medo de ficar tudo escuro. O escuro nos dá medo, nos dá insegurança. No escuro a gente não consegue trabalhar, a gente não enxerga as coisas, não acha a chave da porta, não acha a chave do carro, bate o pé na mesinha da sala, bate a canela naquilo, a gente não acha as coisas porque está escuro. E às vezes a gente fica até nervoso, por que não acende essa luz, por que não volta a energia? Porque está escuro. Não vou sair, a rua está escura, a iluminação pública deu problema, está tudo escuro na rua, não vão sair. É a hora que os ladrões saem, as pessoas mal intencionadas estão aí pelas ruas, vão ficar em casa. Tudo por causa da escuridão. As trevas deste mundo estão fazendo muito sofrer. A escuridão está fazendo muitos gemer diante da presença de Deus. E na escuridão não se prospera, não se avança, não progride. Na escuridão não temos paz. E o Senhor nesta manhã, fazendo-nos lembrar de um resplendor com a luz dos céus que apareceu no caminho de Saulo, Ele promete para todos nós que vai iluminar o nosso caminho. A luz de Deus vai aparecer na vida desta querida irmandade. Trevas serão dissipadas, medo será afugentado, guerra espiritual, raiz de amargura, angústia de alma. Essa luz vai encher nós de alegria nesta manhã. O salmista Davi disse lá num dos salmos: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Nesta manhã Deus manda esta palavra, esta luz vai invadir a nossa vida, irmãos. O Senhor é a tua luz e a tua salvação. Não é só salvação do batismo, é salvação de tirar de situações delicadas, tirar de situação difícil. O Senhor me salvou, o Senhor me socorreu, o Senhor me ajudou. Então nesta manhã a palavra é esta: o Senhor é a nossa luz e a nossa salvação. Alguém não conseguiu entender ainda algum assunto na tua vida? Você não conseguiu achar o fio da meada, o início
de um processo de melhoria, de desenrolar algum tema que te preocupa. Estava te faltando luz. Aleluia. Bem-aventurado aquele que crê na luz da palavra de Deus. Muita coisa que nós não enxergamos, nós vamos enxergar. Glória ao nome do Senhor. O Senhor vai acender a luz na vida de toda esta igreja. Aleluia. E essa luz é tão forte, irmãos, que quando acende a luz, até se tiver algum inseto, alguma barata, algum roedor, a hora que acende a luz, eles fogem tudo. Glória a Jesus. A luz vai acender na tua casa, lá no teu trabalho. Muita coisa vai sair do teu caminho. Glória a Jesus. Isaías profetizou que a salvação vem como uma tocha acesa. Não foi isso que Deus deu para Isaías? Eis que o Senhor vem vindo, a tua salvação será como uma tocha acesa. O que é uma tocha acesa, irmão? É uma demonstração de fogo na nossa mão. E o fogo espanta os animais, os bichos, os insetos. Aleluia. Hoje nós vamos sair deste culto com uma tocha acesa na nossa mão. Espiritualmente muita coisa vai sair do nosso caminho. Então essa luz vai ser muito forte na nossa caminhada. E até aquilo que os nossos olhos físicos, materiais não enxergam, pela luz de Deus, nós vamos começar a enxergar. Enxergar o que está dentro do coração, a maldade de alguma pessoa falsa. Está nos agradando, mas Deus está falando dentro de nós, falsidade. Respondemos com educação, mas não aceitamos aquilo. Eu não sinto alegria com o que este está falando comigo. Deus me faz saber que essas palavras não são sinceras. Que o dom do discernimento caia no coração de toda esta igreja nesta manhã. Não só enxergar com os olhos, mas com o dom de Deus dentro de nós. A luz de Deus estará na nossa caminhada. E até para aqueles que têm responsabilidade na obra de Deus, os que fazem visitas, os que atendem às necessidades dos mais pobres, aqueles que atendem os cultos, aqueles que estão nas portarias, todos aqueles que o Senhor deu alguma responsabilidade na obra. Nesta manhã Deus promete que vai aumentar a luz dele sobre a nossa cabeça. Glória a Jesus. Antigamente os carros tinham uma luzinha fraquinha, né? Hoje tem uma luz aí tão poderosa, que ilumina de tão longe. Antigamente as ruas eram uma luzinha amarela, não iluminava até o outro poste. Hoje a tecnologia, a cidade fica iluminada, parece que está de dia. Assim o Senhor promete para todos nós que vai aumentar a nossa luz. Irmandade reunida nesta manhã, todos que estão ouvindo esta palavra, tenha certeza, uma luz maior nos acompanhará. Glória ao nome do Senhor. E o que você não enxerga, por esses dias você vai enxergar. Às vezes alguém tem alguma fratura, quebrou o braço, quebrou a perna, e vai lá fazer o raio-x, e ali, ou qualquer outro tipo de exame. Às vezes a gente, na curiosidade, pega aquele filme, né, aquele material, fica olhando assim, e não entende nada. Eu não entendi nada que está aqui. Aí chega lá no médico, dá um envelope para o médico abre, aí ele vira o braço para trás, tem uma luz assim que ele acende. A hora que ele aperta o interruptor, a luz acende, ele encosta aquele filme preto,
e o que era dúvida se torna muito claro. Está aqui o problema, nós vamos resolver. Glória a Jesus. Deus vai iluminar as tuas decisões. O que você não enxergou até hoje, você vai enxergar. O Senhor promete para todos nós. Ele já sabe onde está o problema. O Senhor já detectou o problema de muitos que estão aqui. E o que o médico faz? Ele já dá uma determinação para resolver especificamente aquele problema. Ou põe ali uma atadura, um gesso, e assim, dentro de poucos dias, está tudo resolvido. Irmandade reunida nesta manhã, todos que estão ouvindo esta palavra, o Senhor manda um recado para todos nós, que o teu problema, que para você é tão escuro, tão difícil de entender, para o Senhor está muito claro. E Ele manda esta palavra dizendo, por esses dias, como uma criança que quer correr com o braço engessado, a mãe fala, cuidado, não vai cair com esse braço, vai quebrar o braço de novo. Hoje o Senhor manda esta palavra dizendo, espera um pouquinho, é só um pouquinho, aguente esse gesso só um pouquinho. Mas em breve o nome de Deus vai ser glorificado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O médico tira o gesso depois de algumas semanas. A criança fica toda feliz. Tirou. Posso brincar, mãe? Posso brincar, mãe? Até o médico fala, pode brincar, está tudo resolvido. Hoje o Senhor manda esta palavra que vai dar liberdade para todos nós glorificarmos a Deus. Então é a palavra que o Senhor nos manda aqui nesta manhã. A luz apareceu para Saulo. Que transformação, que obra maravilhosa. Um homem prepotente, agora tão humilde, cabecinha baixa, morando de favor na casa de um tal de Judas. Aí Deus manda um discípulo pouco conhecido. Não mandou vir Pedro de Jerusalém, não mandou vir Lucas, que era médico, não mandou vir lá os apóstolos mais conhecidos. Tinha lá um homem chamado Ananias, morrendo de medo. Diz que esse Saulo está vindo para Damasco. Irmandade, cuidado, está vindo Saulo aí, vão ficar em oração. É agora que ele vai nos perseguir, capaz deles achar nós orando. Glória a Jesus. Tem alguém aqui esperando mal? Tem alguém aqui que a perseguição tem se multiplicado na tua vida? A palavra desta manhã é esta: a perseguição já acabou. O Senhor tomará providências ao nosso respeito. Aí o Senhor aparece a Ananias. Ananias, vai lá na rua direita e tem um homem lá, o nome dele é Saulo. Você entra lá, ele está cego. O Senhor falando com Ananias, um discípulo, não muito conhecido, porque tem pessoas que acham que Deus só se usa do ministério, só se usa daquele irmão que é revestido, daquela irmã que é antiga na graça. O Senhor se usa de todos nós. Mas é eu, Senhor, vai lá. Ele está cego. Vai lá, impõe as mãos sobre a sua cabeça e ele vai conhecer o dom de Deus. Eu, Senhor, mas ele está chegando na cidade para perseguir o teu povo. Não, pode ir, Ananias. Vai tranquilo. Essa palavra é muito abrangente. Se tem alguém aqui com medo de obedecer alguma coisa que o Senhor está te pedindo, a palavra desta manhã é essa: Ananias, vai tranquilo, que é o Senhor que vai trabalhar na tua frente. Irmãos, quem é covarde, quem retém, não vê a obra de Deus. Ah, mas não é problema meu. Senhor, fala lá com Pedro.
Fala lá com Lucas, fala lá com João, que estiveram junto do Senhor Jesus. Eu estou aqui em outra nação, estou aqui na Síria. Manda os teus servos virem aqui. Eu não vou não. De jeito nenhum. O que é para nós fazermos, não é para nós passar para os outros. Não terceiriza o que Deus está te pedindo. Obedeça ao Senhor e Ele te abençoará. E foi lá morrendo de medo. Dá licença, nessa casa que está Saulo, está aí dentro. Dá licença, posso entrar? Quem é você? Não, sou Ananias, o servo de Deus. E foi entrando, a hora que chegou perto, com a autoridade de Deus. Vocês creem na autoridade de Deus? Aleluia. A hora que ele chegou lá, disse assim: Saulo, irmão Saulo. Já chamou de irmão. Tem irmãos nossos que às vezes vê um fraquinho, alguém que a gente sabe que tem uma conduta que ainda não é das melhores. Não vou saudar esse irmão, não vou saudar essa irmã. Esse aí, eu fiquei sabendo disso, mas quem somos nós? O Senhor colocou nós de juiz nesta obra. Ananias já chamou ele de irmão, um perseguidor do cristianismo. Ananias entra e já chama ele de irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou aqui para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Colocou as mãos sobre a sua cabeça, caíram como escamas dos seus olhos, começou a enxergar e já pediu para ser batizado. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Este capítulo começou com um homem perseguidor, e o último versinho, um homem com a visão recuperada, cheio do Espírito Santo, batizado para a salvação da sua alma. Vocês creem em mudança, vinda de Deus? Vamos acreditar que o dia de amanhã será melhor do que o de hoje. Que a fé, a confiança no poder e na misericórdia de Deus seja acrescentada nos nossos corações. Se precisar obras no corpo físico, demonstração de amor, como o Senhor Jesus fazia, que era uma maneira do povo acreditar que o Senhor Jesus era o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Deus não está preocupado com a nossa condição física, Ele está preocupado com a nossa condição espiritual. Mas se precisar o Senhor nos dar saúde física, Ele vai dar, para que a obra de Deus tenha continuidade na nossa vida. Podia continuar cego, né? Saulo, agora você está batizado, mas você vai servir a Deus cego, só para você aprender a não perseguir mais os crentes. O Senhor não paga o mal com o mal. Vamos pagar o mal com o bem. Glória a Jesus. Então, nesta manhã, está aqui a palavra de Deus. O Senhor vai transformar o mal pelo bem. O que é perseguição por aqueles que vão lutar pelo bem desta bendita graça. Então, agora Paulo era um homem que lutava pelo evangelho do Senhor Jesus aos gentios. Gentios eram os que não eram judeus. Ele falava muitos idiomas, então foi útil todo o seu conhecimento para o benefício desta bendita obra.
apesar que ele mesmo disse que toda a sua sabedoria humana ele reputava como esterco, depois que sentiu o dom de Deus nele, a virtude de Deus sobre a sua cabeça. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. Um nível de aperfeiçoamento a cada dia na vida desta irmandade, espiritual e material. Hoje está bom, amanhã será melhor. Já viu a obra de Deus na tua vida? Ah, Senhor, eu não mereço tudo que Tu já fez ao meu favor. Eu não tenho nem coragem de pedir nada para o Senhor, porque quanta bondade o Senhor já teve da minha vida. E o Senhor te diz: você já viu coisa bonita na tua caminhada? É muito pouco perto do que você ainda vai ver. Glória ao nome do Senhor. Tem coisa que nós não pedimos, irmãos, mas o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Então, nesta manhã, Deus manda esta palavra. O nosso futuro está na mão de Deus. Esta obra vai de valor em valor e de vitória em vitória. E na tua vida também, uma vitória atrás da outra. Até a vitória final, a certeza que partindo deste mundo, no temor e na obediência da sua palavra, temos o nosso passaporte carimbado para entrar naquela cidade santa e cantar o hino da vitória. Chora um pouquinho hoje, não tem problema. Saulo sofreu um pouquinho, mas valeu a pena. Você está chorando hoje, amanhã você vai chorar de alegria. Confia no Senhor, não desanime, levanta a tua cabeça. O teu dia de amanhã está na mão de Deus. Nada foge do seu controle, nada foge do seu olhar. E para encerrar esta palavra, está escrito neste livro santo: querendo eu operar, querendo Deus operar, quem impedirá? Deus seja sempre louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus.